Buenas, meus amigos, estamos aqui de volta. Esse é mais um vídeo da série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas. Hoje eu dei uma recostadita no mate por enquanto, para vir aqui saudar vocês e fazer alguns comentários e alguns agradecimentos antes da gente entrar no tema, na verdade dar continuidade ao tema iniciado no vídeo anterior, né, que seria a questão da pecuária na ILP, que na verdade começou ainda no outro vídeo, mas essa questão mais específica do gado, da onde ele está e para onde ele vai, depois, antes e depois daquela função do inverno ali, daquela maior oferta de forragem que a gente tem no período do inverno. Mas enfim, antes da gente entrar esse vai ser o tema do vídeo, né? Mas antes da gente entrar neste ponto mais especificamente, para concluir esse assunto e começar a falar com um pouco mais de detalhe, falar um pouco mais localizado sobre a questão do pisoteio em si e o que isso implica nas lavouras que serão colocadas em cima dessas áreas onde passou com o gado durante o período de inverno. Mas ainda assim, antes da gente passar para esse ponto propriamente dito, eu queria fazer uns comentários. Primeiramente, um agradecimento. Essa é a terceira semana que o canal está em atividade. Antes da gente começar a gravar, fui dar uma olhada ali nas visualizações do canal, já haviam passado de 600, então se a gente for fazer uma média aí, a gente está com 200 visualizações por semana. Obviamente que isso não é constante, né? Tem variações, tem oscilações, mas nos serve para a gente ter uma noção matemática de como a coisa está andando. Inclusive eu aproveito o momento para fazer o pedido, a solicitação aí para ti, que se ainda não está inscrito no canal, que faça a inscrição agora, enquanto a gente vai conversando, enquanto tu assiste o vídeo aí, clica nesse botãozinho vermelho, te inscreve, depois aciona a notificação nessa sinetinha aí, que o próprio YouTube vai a cada vídeo novo te avisando e facilitando a nossa interação, para que não perca a sequência dos assuntos que a gente vai continuar colocando aí semanalmente. Também isso é uma questão importante da gente deixar frisado. Essa é uma série de postagens sobre este tema que eu acabei de falar no início, esse tema mais amplo dos sistemas de produção agrícola em terras baixas, e que vai se estender por um longo período aí com vários vídeos tratando de partes do processo, de partes separadas do sistema, mas para que a gente consiga, depois de conversar separadamente sobre cada parte, a gente conseguir ter a compreensão de como juntar todas essas partes para que o sistema realmente exista, para que o sistema realmente aconteça. Hoje eu estou com a camisa do Aliança Consultores, e isso daqui também é uma das coisas que eu gostaria de falar, mas vai ser depois para encerrar o vídeo, tá bem? Então vamos entrar na parte mais técnica agora, dar continuidade para a questão o gado na ILP, da onde ele vem, para onde ele vai. Bom, de volta, e de mate listo, né, tchê? Aliás, de mate em punho, porque pronto ele já estava, né? Vamos então entrar na parte técnica, vamos dar sequência à questão dessa função da volta que eu comentei, do balanço forrageiro do ano inteiro. O grande ponto, a nossa referência seria o período de inverno, que é onde a gente tem o maior volume de forragem e a facilidade por causa da questão da rotação de culturas, a semeadura antecipada da forrageira na caída da folha da soja, feita de avião, o que facilita o estabelecimento da pastagem, da boca mais cedo, todo aquele benefício. A gente abordou bastante esse assunto falando da importância de ter para onde o gado ir depois, quando saísse deste período, quando fosse o momento de entregar as áreas para que fosse feita a dessecação da pastagem para a lavoura, a semeadura posterior da lavoura, que virá na sequência. A ideia desse vídeo de hoje, para a gente completar a volta, é falar aonde o gado estaria, aonde o gado estará, aonde tem que estar, antes de vir para essas pastagens de inverno, deste período de maior oferta de forragem que a gente acabou de frisar e já debateu bastante nos vídeos passados. Obviamente que tem um ponto que é o gado nem está na propriedade.
Então chega um momento que quando tem a disponibilidade da oferta forrageira das pastagens de inverno, o pecuarista começa a comprar o gado para colocar nessas pastagens. Bom, daí é uma outra questão, é um ponto já mais fácil de resolver. Nem tanto, porque às vezes há um período de questão comercial favorável, o preço do gado está favorável e acaba ocorrendo uma antecipação de compra e a pastagem ainda não está no ponto e às vezes se perde o time da entrada. Então se ocorre várias vezes, já vi acontecer de acabar se colocando o gado antes da pastagem ter de fato se estabelecido, antes da gente deixar a pastagem embravecer, como a gente gosta de falar. Então a pastagem não se estruturou bem ainda, não estava no ponto de dar o primeiro pastejo, de dar o primeiro corte, e por questões comerciais o pecuarista acabou aproveitando aquela leva de preço mais barato, comprou o gado mais cedo e inevitavelmente não tinha onde colocar, teve que colocar na pastagem antes. Esse tipo de situação, bota a pastagem, como a gente costuma dizer, deixa ela no osso. Ela já arranca debilitada e vai assim dali para frente. Se nesse período cedo, que geralmente isso ocorre ainda em maio, que a gente tem um período de luminosidade um pouco maior e temperaturas, o famoso veranico de maio, temperaturas mais favoráveis para o crescimento vegetativo, se neste período ela já não teve condição de se estabelecer, de se estruturar, já largou mal, já vai largar rapada, digamos assim, quando entrar o período de inverno que baixam as temperaturas e que a luminosidade a cada dia vai diminuindo, tanto pior. Então isso não tem nem condições, às vezes se tenta tirar no braço e botar nitrogênio, botar ureia na pastagem para dar uma puxada na ureia, mas até para isso precisa de luz e de temperatura para que o vegetal consiga aproveitar esse nitrogênio fornecido. Então não adianta, se errar o ponto, como eu falei, bem falado no vídeo anterior, tudo tem o seu momento. Eu bati bem batido na questão da época de semeadura, falando das lavouras, mas isso serve também para a forrageira, e não só para o momento da semeadura, mas também o momento da primeira entrada, o primeiro pastejo e o ajuste de carga, fundamental também. Então, neste ponto, a ideia não é estar dando dicas de manejo de pastagem, mas eu estou entrando um pouco dentro dessa seara para que a gente entenda o porquê que mesmo para quem não tem ciclo completo, que não vai permanecer com o gado o ano inteiro dentro da propriedade, que vai trazer o gado de fora e às vezes acha que não tem necessidade de ter outra pastagem que não seja de inverno, ou nem que seja um campo nativo melhorado, como a gente já abordou antes, esse é o motivo, às vezes pode acontecer isso. E daí, o que era para ser a solução, acaba sendo um problema já criado na arrancada. Dali para frente, a pastagem não se recupera mais e vai assim até o final. Então os ganhos já são limitados já na saída. Tá? Mas então, tirando esse ponto, que é uma questão geralmente de estratégia ou de falta de, para quem tem ciclo completo e o gado vai permanecer na propriedade, tem que permanecer, tem a possibilidade que a gente já citou, que são as forrageiras perenes, né? E aí se encaixam bem as festucas, que têm andado bastante bem na nossa região. Várias propriedades que a gente trabalhava, que eu pude acompanhar, tanto aqui quanto no Uruguai, usando essa ferramenta, e ela, se bem manejada e se bem estabelecido, o ano do estabelecimento para uma pastagem perene dessas é fundamental. Então, se a gente não tiver a condição de deixar com que ela se estabeleça e se estruture bem estruturada e ocorrer, como eu acabei de citar, a gente acaba entrando com o gado antes e ela requer um nível de investimento bem maior do que um azevém, por exemplo, mal comparando, ou com uma aveia preta que seja. Se a gente não tiver essa paciência e a estrutura, o planejamento, conforme a gente já comentou lá no início dos vídeos, essa pastagem perene vai arrancar mal e dali para frente também vai ser bastante difícil o manejo, porque vai ficar
limitada sempre a produção de forragem dela, porque ela não teve condição ideal para se estabelecer, para se estruturar quando precisava, antes ainda do primeiro pastejo. Então, mas esta é uma ferramenta que, se bem estruturada, que se bem manejada, bem implantada e bem adubada, ela pode durar 4 até 5 anos. Aí, com ajuste de carga e outras ferramentas dentro da propriedade, ela passa a ser fundamental para um período desse que eu acabei de falar. O produtor teria onde colocar o gado antes de largar na pastagem de inverno, botando a pastagem lá rente ao chão já de saída. Outras ferramentas que a gente tem também é a questão dos pastos de verão. Então, o que tem se usado bastante também na região é tanto o sorgo forrageiro quanto o capim-sudão, que é mais barato do que o sorgo forrageiro, tem um volume menor de forragem, produz menos forragem do que o sorgo forrageiro, no entanto ele é um pouco mais barato e tem o manejo de roçadas e de piquetear a pastagem para fazer um manejo, um pastejo rotativo, é semelhante ao do sorgo, só que ele passa a ser, por ter uma produção um pouco menor de forragem, ele passa a ser um pouco mais fácil de manejar, mas também requer o mesmo tipo de cuidado com as roçadas, com os piquetes, cerca elétrica, bastante importante. E isso eu já quero adiantar que muito provavelmente a gente vai ter um convidado especial em algum dos próximos vídeos para falar especificamente sobre isso, que é um ponto fundamental e é impressionante como várias vezes um assunto que era para ser tão simples, a gente se topa com tanta dificuldade de instalação e de manutenção de uma cerca elétrica, que para as pretensões de um sistema integrado de lavoura e pecuária é uma ferramenta fundamental. Tá bem? Então, os pastos de verão, assim como as pastagens perenes e o melhoramento do campo nativo, que a gente já havia citado lá no início. Então, estas seriam as ferramentas para a gente completar toda aquela volta que a gente já falou, do balanço forrageiro para o ano inteiro, para o gado ter aonde estar antes da liberação do primeiro pastejo, nessas pastagens de inverno, e ter para onde ir depois que tiver que liberar essas pastagens de inverno para a dessecação dessa forragem, porque esta área em questão vai virar uma lavoura, seja ela de arroz, seja ela de soja, como a gente já frisou no vídeo da semana passada. Tem uma coisa que eu falei no vídeo da semana passada, que eu fiz um comentário, que é verdade, que geralmente, no caso, quando a lavoura vai ser soja, a gente, na média, tende a ter um mês a mais de pastejo nessa área. No entanto, tem uma possibilidade, depois do sistema bem integrado, nas áreas que serão arroz, a gente conseguir estabelecer a pastagem antes ainda do que essas pastagens que são semeadas na caída da folha da soja, que seria nos preparos de verão. Uma área que vai arroz em cima, por exemplo, de uma área dessas que estava há 4 ou 5 anos com uma pastagem perene, que gera depois ainda mais uma outra questão de uma economia de preparo, que isso é assunto mais para adiante, mas já vamos dando uma chamada de atenção para isso. Uma área dessas que permanece 4, 5 anos com uma pastagem pode tão somente ser dessecada, nivelada e entaipada em janeiro, fevereiro. Se faz uma dessecação depois das taipas feitas, final de fevereiro, e se estabelece a pastagem dependendo da temperatura que tiver. Se já estiver começando a fazer algumas ondas de temperatura um pouco mais baixa, ainda no final de fevereiro, se não no início de março, se faz a semeadura dessa pastagem de inverno, e essas áreas, mesmo sendo arroz, vão dar boca antes ainda do que aquelas que vão ter que aguardar a caída da folha da soja para serem semeadas, e vão ter que aguardar a colheita da soja para começar a pegar luz e a pastagem encorpar. Então tem também os dois lados. Quando a questão é colocar arroz sobre uma área que foi soja, a tendência é que vá dar um mês a menos de pastejo. Mas quando o arroz vai em cima de uma área que foi preparo de verão, também com pastagem, esse período pode se equilibrar, ou até mesmo o arroz ter um benefício, ter um período um pouco maior de pastagem, ainda assim. Tá bem? Então esse era o objetivo do vídeo de hoje.
a questão do pisoteio, eu acabei de dar uma chamada de atenção, uma pincelada, digamos assim, sobre este ponto, que vai ser o tema do próximo vídeo. Nós vamos falar especificamente sobre o pisoteio e como lidar com ele quando vai ser arroz, quando vai ser soja, quais são as dificuldades e principalmente quais são as vantagens da gente ter o gado em cima dessas áreas, o gado no sistema. A pecuária, na verdade, colaborando com o sistema. Tá bem, meus amigos? Então, até a semana que vem, um forte abraço, aguardo vocês no próximo vídeo. Para encerrar, eu gostaria de retornar, então, até vou soltar o mate de novo, para frisar a camisa aqui que eu falei no início, Aliança Consultores, e assim como no vídeo retrasado eu tinha falado da empresa que eu trabalhava antes e agradeci à empresa, agradeci aos meus colegas e alguns produtores que a gente trabalhava e que muito me ensinaram, principalmente nessa parte da pecuária, e por isso que eu citei eles, porque por enquanto é o tema que a gente está abordando nesses vídeos iniciais. Este grupo que eu estou fardado hoje de Aliança Consultores, também muito do que vocês já escutaram, já assistiram ou já leram nas publicações que eu tenho feito desde outubro, que foi quando que eu comecei esse processo, muitas destas coisas e muito do que ainda virá, fora o que eu já disse da Porteira Dentro, que era a empresa que eu trabalhava, este grupo aqui, Aliança Consultores, também tem muita influência em cima de cada ponto, de cada questão dessa. Algumas das coisas que serão ditas ou que já foram ditas foram aprendidas com eles. E o que é o Grupo Aliança Consultores? É um grupo de empresas de consultoria agrícola que tem uma sinergia técnica, digamos assim, uma linha de raciocínio muito semelhante tecnicamente e que resolveu se juntar para trocas de informações e de experiências, justamente para aumentar ainda mais o embasamento técnico de cada uma delas em individual e do grupo como um todo. Esse grupo foi criado há alguns anos, e o objetivo principal dele era esse. Era não, é. Tá? Hoje eu não faço mais parte do grupo por ter saído da empresa que eu trabalhava, mas continuo mantendo a relação, assim como na Porteira Dentro mantive a relação de amizade fraterna e técnica que tinha com os meus colegas, também é verdadeiro para as questões do Grupo Aliança Consultores. Esse grupo é formado, antes de encerrar, pela Porteira Dentro, a empresa de Pelotas, a El Progresso, de Dom Pedrito, a Proatec, do Alegrete, a Vetagro, de Uruguaiana, e a Rosal, que é uma empresa do Paraguai, de Encarnação. Então, aqui, guris, do Grupo Aliança, nessa vez eu não vou citar nomes, porque seria muita gente, mas vocês sabem quem são os que eu estou abraçando nesse vídeo aqui. Então, gurizada da Aliança, meu muito obrigado e também, tamo junto, vocês sabem disso. Forte abraço!